Olá, bom dia. Graças a Deus aqui, irmão Zezinho, gravando mais uma vez um vídeo falando da palavra de Deus. Gostaria desta manhã ler dois versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 1. Depois nós vamos ler capítulo 2 e versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Capítulo 2, versículo 3, diz assim: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que ouviram, e testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Graças a Deus. Então, aqui nesta manhã, eu gostaria de falar com você que me ouve, que vê os meus vídeos. Não se esqueça lá de se inscrever no canal, né? Você que já viu meus vídeos, envia para outras pessoas, para que as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor, né? Eu estou disposto a jogar os meus vídeos aí no YouTube, não importa o número de pessoas que vejam, o que importa é que a palavra seja anunciada. Mas por que que nesta manhã eu trago esse tema, né? O falar de Deus. É porque nós estamos vendo, nesses dias que nós estamos atravessando, muitas pessoas correndo atrás de palavras, né? Correndo atrás de conselhos. Por exemplo, quando acontece algo, né? É algo assim tremendo, aí as televisões chamam os especialistas e quer que os especialistas digam sobre os fenômenos que está acontecendo, né? Quando acontece um terremoto, aí alguém vem e diz assim: olha, mas nós queríamos saber de você, especialista, o que você nos diz, por que está acontecendo tal coisa, né? Quando cai um avião, por exemplo, e muitas vidas são ceifadas, aí vai procurar o especialista, os engenheiros, para falar a respeito do que está acontecendo, sobre o clima, né? E assim vice-versa. Então, os homens, eles estão sedento por palavras, né? Por pessoas que os orientem. E aqui, o escritor aos Hebreus, né? Ele, que ninguém sabe se é Paulo, se é outro apóstolo, mas o importante é que ele deixou para nós essa mensagem com ricos detalhes. Aqui ele dá uma advertência, uma coisa que nós sabemos, que quem estuda a Bíblia sabe, que essa carta ela foi endereçada ao povo, o povo hebreu, né? Hebreu quer dizer atravessadores de rio. Essa carta foi endereçada aos irmãos desta congregação, da qual era uma congregação de judeus. E ele aqui, ele faz uma advertência, ele diz, dizendo para os irmãos: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, ele está aqui dando alertando o povo: olha, vocês não ouviu o que Deus falou através dos profetas, né? E antigamente, usa até a palavra antigamente, quer dizer que é uma coisa que estaria no passado, né? As coisas dos acontecimentos, por exemplo, muitas coisas que Deus falou que ia acontecer com o povo de Israel, aconteceu, né? As profecias, né? Não foram acontecendo, né? Deus não prometeu tirar o povo do Egito, tirou o povo do Egito. Deus não prometeu introduzir eles numa terra,
né? E não introduziu, Deus não prometeu a Abraão, e assim vice-versa, né? Ele vai aqui alertando pelo falar de Deus, né? O que Deus tem falado. E aí ele diz assim, que Deus falou através dos profetas, mas agora, olha o que ele diz. De muitas maneiras, aos pais pelos profetas, né? Nos falou, nesses últimos dias, ele nos fala pelo Filho. Quem é o Filho? É Jesus, né? É Jesus que... E Jesus, ele deixou muito bem claro qual é a intenção de Deus. Primeiramente, salvar o homem que se arrepende, né? E hoje eu vejo aí muitas pessoas correndo atrás de pessoas, né? Pessoas que correm atrás de profeta, pessoas que correm atrás de profecia, né? Ah, eu quero ver o que Deus está falando, né? Eu vejo aí pessoas no YouTube, no Facebook, falando, porque tal dia vai acontecer tal coisa, vai haver tsunami. Ah, porque tem uma profecia que diz lá que tal dia vai acontecer tal coisa. O ano passado mesmo teve pessoas que disseram até os dias que ia acontecer catástrofe, né? Dia 12 não sei de quanto, né? E quando aconteceu aquele negócio lá das profecias do dia 12 lá, né? Do 2012. Então, nós vemos que os homens eles estão correndo atrás de orientação, de falatórios, né? Ah, porque o profeta falou que ia acontecer tal coisa. Mas o que traz de benefício para você que escuta essas pessoas falando esse tipo de coisa? Será que traz algum benefício para a sua alma? Né? Eu vejo muitas pessoas, tem até um hino que diz assim, não importa o que os outros falam, o importante é o que Deus fala de mim. Mas o que Deus fala de você? Né? Será que o que Deus quer falar de você, será que é preciso você ir na casa de um profeta? Será que é que você viajar de cidade em cidade procurando alguém para profetizar a teu respeito? Não, a Bíblia, ela já fala conosco, né? A Bíblia, ela é a conduta do homem e a vontade de Deus. Então, se eu quero andar numa conduta elibada na presença de Deus, se eu quero andar fazendo a vontade do meu Criador, daquele que morreu na cruz, é só eu pegar a Bíblia. Por exemplo, é só eu ler as bem-aventuranças, né? Capítulo 5, capítulo 6 de Mateus. Ali Jesus nos ensina como nos aproximar de Deus. Ali Jesus nos ensina como nós vamos ser humildes, como nós devemos de proceder diante de Deus. Então eu não preciso ir na casa de nenhum profeta, por quê? Porque o Filho já falou. Jesus ele veio dizer aqui para nós, ele veio revelar para nós o quê? Qual é a vontade do Pai. Ele mesmo diz, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu de lá. Entendeu? E aquele que desceu de lá sabe a vontade de Deus. Assim mesmo, dá um exemplo, como Noé. Deus só falou com Noé. Deus não falou com nenhum homem mais da terra. Deus falou só com Noé. Falou, Noé, olha, eu vou destruir os seres humanos da face da terra, porque a maldade dos homens já chegou até a mim. Agora, quero que você faz uma arca, Noé. Faz uma arca e chama tudo que você puder, coloca os bichos, um casal de cada um, você entendeu? E convida os homens. E aquele que entrar na arca será salvo, mas aquele que não entrar na arca vai morrer, vai ser destruído. E o que aconteceu? Da mesma forma que Noé fez a arca, que recebeu a revelação de Deus, e fez a arca, e ele e a sua família se salvou, assim também é nos dias de hoje, né? Jesus ele veio trazer a revelação do Pai, trazer aquilo que o Pai quer, aquilo que o Pai pretende para as nossas vidas. Entendeu? Por quê? Porque Noé recebeu uma revelação divina. Aquilo que o homem
nenhum homem da terra poderia fazer, Noé fez por quê? Porque recebeu, porque sabia do juízo de Deus. Então a mesma coisa é hoje. Se você quer saber a vontade de Deus, é só você ler a Bíblia, né? Porque no versículo 2 diz assim, ó, do 3, capítulo 2, versículo 3 diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para um tão grande salvação, a qual começando a ser anunciado pelo Senhor? Quem é o Senhor? Jesus. Então Jesus começou a pregoar a salvação, a pregoar a vontade de Deus. Você entendeu? Então, essa vontade de Deus, hoje nós sabemos pela Bíblia. Por quê? Porque se antigamente as coisas que Deus falou, igual o escritor aos Hebreus está dizendo, aconteceu realmente, aí ele diz, e como escaparemos nós se nós não fazemos da mesma forma? Se nós não fazemos igual Noé, entendeu? Se nós não fazemos igual Ló, que saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, entendeu? Ou ao contrário também. Ou se nós fazemos também igual os homens que não acreditaram em Noé. Ou se nós fazemos também igual a mulher de Ló que olhou para trás, igual o sodomita que morava em Sodoma. Ou se nós fazemos também como Faraó, que endureceu o seu coração e não ouviu a voz de Deus. Ou se nós fazemos também como os reis, como Saul, que desobedeceu a Deus. Ou se nós fazemos também como Judas Iscariote, vindo para o Novo Testamento. Você entendeu? Porque Jesus disse para o povo da sua época que naquele dia ia ter menos misericórdia para eles do que para Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra, tudo nos dá a entender que o juízo veio ali rápido, não deu tempo, foi questão de uma noite. Nós não, nós estamos há mais de 2000 anos aí que Deus está anunciando, toma cuidado, o juízo está próximo, toma cuidado, Deus vai vir buscar um povo aqui na terra, e quem não tiver preparado com a sua vida na presença de Deus, vai sofrer as consequências. E o povo não está ouvindo, pelo contrário, o povo está andando atrás de outros falatórios. Quanto na internet aí nós nos vemos pessoas que eu vejo aí vídeo de pessoas falando contra as coisas de Deus, contra a vontade de Deus, e tem milhões de visualização. E vídeo igual esse meu que eu estou fazendo aqui, tem poucas visualizações, porque há um desinteresse no homem de se salvar. Há um desinteresse no homem de buscar o seu Criador, de mudar de vida. Você entendeu? Então, vídeos de pessoas fazendo dancinha, rebolando a bunda aí. Eu não tenho nada contra quem rebola a bunda aí na internet aí, TikTok, essas coisas aí, quem faz os outros dar risada. Só que o que eu falo aqui no meu canal é algo sério. O que eu falo aqui no meu canal falo com você, principalmente você que está afastado do Evangelho, você que desanimou, você que não está frequentando lugar nenhum, você que deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de buscar a Deus, entendeu? Levanta do seu lugar, levanta enquanto é tempo, para de olhar os homens, para de olhar a falha dos homens e volte a buscar a Deus, volte a alimentar a tua alma, volte a alimentar o teu coração com os ensinamentos, porque ele diz aqui, ó, como escaparemos nós se não atentarmos? Atentar aqui é ficar alerta, né? É ficar atento, prestar atenção, né? Quem trabalha de guarda sabe disso. Eu trabalhei muitos anos de vigilante à noite e eu sei, quando a gente ouvia qualquer barulho, qualquer coisa, qualquer luz assim, o que é que nós fazíamos? A gente ficava atento, né? A gente ficava ali preparado, porque sabia que algo ia acontecer. Agora eu te pergunto, você que está do outro lado aí, você que é afastado do Evangelho, afastado das casas do Senhor, você que sabe que Jesus, que a Bíblia é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira, como é que você vai escapar? Acreditando nos homens que falam que nada vai acontecer?
como o povo da época de Noé, que também não acreditava que ia dar uma chuva torrencial, que ia inundar a terra, porque a Bíblia mesmo fala que naquele tempo não chovia na terra, que era um vapor que subia do chão e regava as plantas, que era um orvalho, né? Ou como os moradores de Sodoma e Gomorra, que não se preocupavam, não se preocupava em buscar a Deus, queria viver na promiscuidade, você entendeu? Ou como Faraó, que acreditava nos seus deuses, no poder dos seus deuses, e não acreditou no poder de Deus de Moisés, né? Então, tudo isso é relevante para nossas vidas. Tudo isso nós temos que ver, né? Como ele diz aqui, porque se o que foi falado antigamente, até mesmo se você continuar aqui, ele fala que foi falado até pelos anjos, e aconteceu. Então, nós temos que prestar atenção. Então, hoje, quem é que está falando conosco? A televisão está falando conosco, entendeu? Muitas pessoas estão falando conosco, né? Nós ligamos a televisão e vemos acontecendo o que Jesus falou: fome, guerra, terremoto, maremoto, angústia, perplexidade, o avanço do mar, né? Em vários lugares acontecendo fenômeno que antes não acontecia. Então, tudo isso é o falar de Deus. Aí ele diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que ouviram. Tá vendo? E testificando Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas, dom do Espírito Santo distribuído pela sua vontade. Então, tudo isso nós temos que prestar atenção. Tudo isso nós temos que ser relevante para nossas vidas. Entendeu? Como o rei de Nínive, que quando Jonas foi lá pregar o juízo, o rei ouviu. O rei ouviu e se converteu da sua maldade. Então, aquilo ali é um exemplo também para nós, que se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, Deus é poderoso para nos dar vitória. Amém? Então, Deus está falando. O que nós temos que fazer é ouvir a voz de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família. Tá bom? Se inscreva lá no meu canal, lá, dê um like. Se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Pode comentar, entendeu? Se você achar que eu não estou falando algo certo, pode comentar, fique à vontade. Tá bom? Deus abençoe você. Eu vou publicar esse vídeo no YouTube, depois eu vou pro Face, porque é como eu digo, meu canal ainda é pequenininho, então ele ainda não é recomendado pelo YouTube ainda, né? Mas se Deus quiser, ele vai crescer, tá bom? Mande esse vídeo para outras pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Volte enquanto é tempo. Ouça o falar do Espírito, porque se há uma voz que está falando nesses últimos dias, é a voz de Deus chamando, convidando os homens ao arrependimento. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.